Eu queria convidar você a abrir o seu exemplar em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 8 a seguir. Gênesis capítulo 8. O versículo 8 a seguir diz assim: Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e a tomou, e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, só o versículo 12 está bom, até o versículo 12, pode se assentar. Eu acredito que é do conhecimento da grande maioria que o Antigo Testamento ele traz sombras, ou ele traz símbolos, ou ele traz ilustrações das coisas que são futuras. Nesse culto de Santa Ceia, eu quero pregar a respeito do corpo de cada um de nós. Eu aprendi ao decorrer da minha vida que quando nós queremos implantar uma mensagem no coração de alguém, isso nunca é feito de uma forma imediata. A gente tem que bater no assunto, tocar no assunto e explanar esse assunto. E hoje eu quero falar a respeito do corpo, que somos nós, o corpo que é a igreja. E o tema que Deus colocou no meu coração, nessa mensagem, é abismo, Getsêmani e Pentecoste. Abismo, Getsêmani e Pentecoste. A palavra do Senhor é muito clara quando a Bíblia mostra que Deus está insatisfeito com o que está acontecendo sobre a face da terra. Os homens e as mulheres, sem fazer acordo entre as famílias, já que os casamentos funcionavam assim naquele tempo, uma família conversava com a outra e eles chegavam a um acordo, a um denominador comum, e ali era gerado um casamento, só que os homens estavam pulando essas etapas. A palavra do Senhor diz que nos dias de Noé, o clima era tão tenso, a promiscuidade sexual, a ira dos homens, só que não havia lei, eles faziam o que bem entendiam, eram homens, nações desregradas. E a palavra do Senhor diz que Deus estava insatisfeito com o que estava acontecendo, e Deus viu a sua obra sendo corrompida, inclusive pela influência de outros seres. Posso explicar isso um pouco mais à frente, mas a palavra do Senhor diz que com um ato de misericórdia, Deus olha para a terra e procurando alguém justo, ele encontra um homem com a sua idade muito avançada. E a palavra do Senhor diz que Deus ele fala com o homem e diz: eu vou inundar a terra, vou fazer com que as comportas do céu se abram, vou fazer com que as comportas do abismo se abram, vou fazer que haja chuva sobre a terra num intervalo de 40 dias, no espaço de 40 dias vai haver chuva sobre a terra. Mas a palavra do Senhor diz que quando Noé ouve essa palavra, Noé acredita nisso,
E Deus dá a Noé uma ordenança e diz: Noé, você precisa agora fazer com que a minha criação ela possa se salvar da catástrofe que vai ser derramada sobre a terra. Então você vai construir um barco. A Bíblia é muito específica e ela diz a dimensão desse barco. Melhor, não digo barco, eu digo arca, porque um barco você tem leme, no barco você tem velas, você coloca o barco na direção que você quer. Mas com a arca não é assim que funcionava. A arca não tinha mastro, a arca não tinha volante, a arca era conduzida pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor diz que Noé começa a construir essa arca. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, parece que foi muito rápido que isso aconteceu. Mas o espaço que a Bíblia diz que demorou para ser construída a arca que Deus havia estabelecido, é algo muito maior do que nós podemos imaginar. É um espaço de tempo realmente muito considerável. Mas a palavra do Senhor diz que quando Noé vai pregando aos homens, eles não ouvem a pregação de Noé, porque eles estavam mais preocupados com os seus interesses pessoais, eles estavam mais preocupados com a vida cotidiana que tinham, e uma eminente destruição para eles, na mente deles não fazia sentido. Mas a palavra do Senhor diz que Deus cumpriu com a sua palavra, e de repente o céu ficou nublado, e quando a chuva começou a acontecer, eles olharam e falaram assim: deve ser apenas uma grande tempestade. Mas aquela tempestade não se saciava, ela não se cessava. E a palavra do Senhor diz que aquela onda, ou melhor, que aquela chuva, ela vai aumentando ao ponto de começar a cobrir os homens. Os homens vão saindo das planícies e vão habitando nos lugares mais altos. E a Bíblia diz que as comportas do céu são abertas. A água colocada em cima do firmamento agora está descendo sobre a face da terra. E a palavra do Senhor diz que o juízo de Deus estava sobre aquela nação. Mas a palavra do Senhor diz que Noé, com a sua família, ele estava salvo dentro da arca. Mesmo o mundo estando no estado crítico, gritos do lado de fora, a Bíblia diz que Noé, com a sua família, dentro da arca que Deus havia estabelecido, eles estavam seguros da catástrofe. A Bíblia diz que Noé, habitando com os seus filhos na arca, e diz um dos pregadores mais conceituados que Noé foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, porque ele conseguiu colocar toda a sua família na arca. E a Bíblia Sagrada diz que com o período de tempo se avançando, as águas cobrindo a terra, mas chegou um tempo em que Noé precisava sair da arca. E o primeiro animal que ele pega na sua mão é um corvo. Quando ele pega aquele corvo e ele coloca pela única janela que existia na arca, a palavra do Senhor diz que quando ele solta aquele corvo não volta ao entardecer. Por quê? Ele estava se alimentando. Corpos que estavam boiando sobre a água do dilúvio, homens e mulheres que não sabiam nadar, e corpos que ainda não haviam sido afundados estavam sobre a face das águas. E o corvo ficou ali se alimentando, e a palavra do Senhor diz que ele não retornou mais. Depois disso, Noé solta uma pomba. Foi o texto que nós lemos. E quando Noé solta essa pomba, a pomba, não encontrando um lugar para repousar a planta dos seus pés, ela volta para a arca. Todas as vezes que nós falamos a respeito da pomba, a pomba é a tipologia mais clara do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e a palavra diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E por que pairava? Porque ele não tinha onde colocar a planta dos seus pés. O Espírito Santo de Deus não tinha onde repousar os seus pés. Quando nós olhamos que não há como repousar, não há como habitar, nós vemos que inclusive os ministérios que vão vir à frente, o Espírito Santo de Deus sempre estava sobre eles, como se estivesse voando sobre eles. E em porções, João Carlos, Deus dava a sanção aos outros juízes poder para exercer algumas coisas, mas o Espírito estava sobre, o Espírito voava acima daqueles homens, inclusive acima das águas. A palavra do Senhor diz que isso vai acontecendo. E Noé, quando ele solta a pomba, e a pomba não tendo aonde pousar, ela volta e volta sem nenhum vestígio. Ela volta vazia, cansada. E a Bíblia diz que Noé dá a essa pomba 7 dias de descanso, para que ela possa recuperar as suas forças, e que ele possa lançá-la novamente, para que ela pudesse voar. Na segunda vez que a pomba bate as suas asas, e ela sai pela janela da arca, ao final da tarde,
ela volta com um raminho ou uma folha de oliveira no seu bico. Você perdeu uma chance de glorificar a Deus aqui que você não tem nem ideia. A Bíblia diz que quando ela voa pela segunda vez, ela traz no seu bico um ramo de oliveira. Eu vou explicar um pouco mais. A Bíblia Sagrada diz que no ministério de Jesus, quando Jesus ele assume o lugar do pecador no Jordão, o que é que repousa sobre ele? A pomba. Uma pomba não é como um drone da natureza, como é o beija-flor. Para aquela pomba conseguir tirar da oliveira um ramo, ela teve que pousar sobre ela. E Jesus cumpre o seu ministério, e por 3 anos e meio ele desempenha extraordinariamente o papel de Messias. E ele mostra quem é o Pai através da sua persona, através do seu caráter. Oh meu Deus! E a palavra do Senhor diz que quando aquela pomba sai sobre ele, a Bíblia diz que nos seus últimos dias, nas suas últimas horas vivo na terra, a palavra do Senhor diz que ele desloca os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. E a palavra Getsemane significa prensa do óleo, um lugar de prensar azeitonas. E qual é a árvore que produz a azeitona? É o quê? A oliveira. Para conseguir tirar o ramo da oliveira, a pomba pousou sobre a árvore, a oliveira verdadeira. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, aquela pomba ela volta para o céu com Cristo e traz no seu bico o seu ramo de oliveira. Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui essa manhã, meu Deus. Mas quando Noé solta a pomba pela segunda vez, pela terceira vez, melhor dizendo, ele solta a pomba, e agora a pomba não volta mais, porque a pomba que antes pairava sobre a face das águas, a pomba que antes pairava sobre os ministérios, a pomba que operava em Cristo e trouxe o ramo de oliveira, agora ele encontrou repouso para os seus pés. E quando eu li isso aqui, eu fiquei anestesiado, porque quando eu entendi que a pomba é uma tipologia mais clara do Espírito Santo de Deus, eu me perguntei, aonde é que essa pomba encontrou um lugar para se estabelecer? E eu entendi que com Cristo ela operava. Com os profetas, o Espírito deliberava porções, mas quando nós entendemos que no dia de Pentecostes, oh meu Deus, estavam reunidos 120 pessoas, e de repente ouve-se do céu um som de um vento veemente e impetuoso. Eu posso dizer com ousadia, esse som era o som das asas daquela pomba batendo novamente. E aquela pomba que vagou por muitos anos, muitas décadas, pela eternidade, sem saber onde pousar, sendo enviada pela terceira vez, rogada pelo próprio Cristo, ela encontra 120 homens e mulheres orando a Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. O que você está dizendo? Ela não se estabeleceu em Jefté, ela não se estabeleceu em Cristo. Jesus disse, Ele opera em mim, é o Espírito, é a força que opera em mim, pousou sobre ele. Mas quando nós olhamos para a nossa didática, quando nós olhamos para a nossa vida, nós devemos entender que sobre nós está repousado o Espírito Santo de Deus. Antes de buscar coisas novas, a minha intenção aqui essa manhã é poder mostrar a você aquilo que já está sobre você, aquilo que habita dentro de você, aquilo que opera, aquilo que gera frutos dentro de você. Quando aquela pomba não volta, Noé sabia que agora a obra estava cumprida.
Jesus, ele disse algo muito importante quando ele apresentou a sua igreja antes de ser inaugurada no dia de Pentecostes. Ele disse: essa aqui, pastor Natanael, essa é a minha igreja, e as portas do inferno. O que Jesus estava dizendo era: essa é a igreja que eu estabeleci sobre mim. Eu estou sob, está construída sobre mim. É como uma grande obra edificada sobre um solo rígido, sobre um lugar plano, sobre um lugar seguro. Não é como uma obra edificada sobre areia. Aquele que está em mim, o vento vem, balança, mas não derruba, porque o alicerce que foi construído, o alicerce que foi estabelecido é muito maior do que a interferência dos ventos aí fora. Quando nós olhamos que a pomba agora, ela encontra um lugar para repousar os seus pés, ela já não volta mais. Todas as vezes que o Espírito Santo operava na vida dos juízes, dos profetas, ele voltava ao céu. Ele não ficava ali em cima dos profetas. Não havia o porquê, ele não poderia habitar. E uma pergunta que uma irmã me fez uma vez, ela falou assim: mas Igor, por que é que o Espírito Santo de Deus não habitava nos profetas? Quem explica isso é Jesus, quando ele diz que é preciso que você nasça da água, aleluia, e que você nasça também do Espírito. Nicodemos pergunta: poderia eu, um homem velho, retornar para as entranhas da minha mãe e nascer novamente? O que Jesus estava dizendo era algo muito mais profundo. Jesus estava dizendo que o vento ele sopra aonde quer. Você não controla a sua direção, você não sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. Esses são aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus. Posso fazer uma pergunta para você aqui essa manhã? O Espírito Santo de Deus, ele repousa em você? É uma pergunta que eu estou fazendo, não estou fazendo uma afirmação. O Espírito Santo de Deus, quando ele pairou, ele achou em você um lugar para repousar os seus pés? O culto que nós mais amamos é esse, irmãos. No abismo ele pairava, no Getsêmani ele tragou a folha de oliveira, mas na igreja ele habita. E a pergunta que eu faço a você aqui hoje é: a autoanálise, a retrospectiva que fazemos da última ceia para cá, mostra quais são os índices da melhora que temos? Você melhorou? Você piorou? Você progrediu? Você retrocedeu? Mas eu quero te dizer algo muito importante: mesmo nos piores sentimentos de calamidade, o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, que está dentro de nós, ele está nos capacitando aqui essa manhã. Todas as vezes que nós não entendemos da onde vem a força que nos estabelece para continuar de pé nos piores momentos da nossa vida, de traumas que nós adquirimos, eu vim como homem de Deus aqui essa manhã para poder te dizer: Jesus Cristo, ele rogou ao Pai, e quando ele roga ao Pai, o Espírito acha repouso, e ele tem repousado no seu coração. Da onde vem essa força? Do Espírito que está dentro de você. Da onde vem esse ânimo? Do Espírito que achou repouso na sua vida. Da onde vem a força que emana de mim quando todos estão fracos? É o Espírito que por muitas décadas voou e não achou um coração, e Deus olhou para você, removeu esse coração de pedra que você tem, colocou um coração de carne e olhou para você sendo pó, sendo cinza, sendo um vaso de barro, e falou assim: eu achei o lugar que eu vou morar. É simples, é pequeno, mas foi construído por Deus, foi idealizado ainda antes da fundação do mundo
foi construído no mundo habitável. Eu estou pregando aqui essa manhã para homens e para mulheres que estão passando por momentos delicados e ninguém entende de onde vem o ânimo, de onde vem a força, de onde vem o vigor, mas eu venho nessa manhã esclarecer isso aqui aos senhores e senhoras. O que está sobre você, o que está dentro de você, está dando forças para você continuar prosseguindo nesse período difícil. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus achou repouso em nós. E quando eu digo nós, eu estou encerrando aqui. Quando eu digo nós, eu estou dizendo na comunhão e unidade. Porque mesmo a igreja sendo gigante, na visão de Deus se trata apenas de um corpo. Um pastor, meu professor, ele disse que quando ele foi nos Estados Unidos, um pastor estava doente em uma doença que poderia potencialmente o levar à morte. E quando ele chegou de viagem, aquele pastor foi quase no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma semana, o pastor ligou para ele, agendou esse pastor, o nosso professor, e o nosso professor foi para os Estados Unidos. E naquela mesma semana ele ficou ruim. E não podendo estar na igreja, olha isso aqui, escute isso aqui por favor. E não podendo estar na igreja junto com o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o pastor, que é o nosso professor, começou a ensinar a respeito de uma palavra só. Durante algumas semanas, todos os cultos, ele pregou somente uma palavra. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E ele emendou outro versículo dizendo: se 2 ou 3 reunidos em meu nome clamarem, eu estarei presente. E ele mostrou para aquela igreja que para um milagre acontecer na íntegra, para aquele milagre acontecer de uma forma completa, é toda a igreja, eu estou dizendo toda igreja, precisa estar unido no mesmo propósito. O pastor estava pregando e ele ensinando a respeito da união, da unidade, e que agora Deus não estava respondendo somente, com muito menos frequência, na voz de um indivíduo, mas estavam vindo à igreja na sua voz única e unitária na presença de Deus. E ele explicando a respeito disso, ele preparou a igreja durante semanas para uma oração. Você está entendendo isso aqui, irmão? Uma oração, ele preparou a igreja durante semanas para uma oração. E quando ele falou assim: agora nós vamos orar para que o pastor seja curado, quem aqui ainda tem dúvida ou não acredita, por favor levante a mão. Poucas pessoas levantaram a mão e falaram assim: por favor, é rápido, se retira daqui, espera ali fora um pouquinho, é coisa rápida, vocês já vão voltar. E toda a igreja que estava acreditando que a cura ia acontecer, eles oraram a Deus. E quando eles oraram a Deus na união e no poder da unidade, oh meu Deus, quando eles acabaram a oração, Deus curou aquele pastor. O Espírito está sobre nós e está dentro de nós, e para isso nós precisamos trabalhar em equipe, juntos. Porque no abismo ele pairava, no Getsemane ele trouxe o seu ramo, mas na igreja, ele encontrou lugar para descansar os seus pés. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.